A paz do Senhor, amados, boa tarde. A gente está num clima de muita euforia, né? Jogo do Brasil, o pessoal pensando na Copa, pensando em vitória, alegria, batucada. Isso é bom. Tem gente que fala mal do futebol, da alegria do povo. Eu acho que o povo tem mais é que festejar, brincar. É natural, a gente tem que ser alegre, o brasileiro é assim. Mas não esqueça de Deus, meu amado, tá? Brinque, se divirta, mas não esqueça de Deus em sua vida. E nesses momentos eu fico pensando das pessoas que estão agora vendo essa batucada, vendo a alegria das pessoas, vendo tanta coisa acontecendo, e essa pessoa pode estar agora triste, pode estar no quarto dela com depressão, com alguma tristeza, com algo corroendo por dentro. Amados, a gente está vivendo alegria e a gente não vê o que está ao nosso redor. Muitas vezes uma pessoa está agora, enquanto a gente vê a batucada da seleção, do jogo de futebol, uma pessoa pode estar pensando em se matar. E eu quero falar com você, que às vezes está triste, está com depressão, que às vezes não sabe a direção a seguir, que sente que o mundo não é justo, que sente que existem muitas dificuldades. Amados, viver não é fácil. Viver é luta, viver é simplesmente você se esforçar todo dia para fazer a vontade de Deus e seguir na direção da vitória. Mas um ponto importante em fazer a vontade de Deus isso me lembra um pastor, um homem de Deus, um homem realmente muito abençoado, o Dr. Myles Munroe. Ele, através do pastor Silas Malafaia, grande pastor Silas Malafaia, homem de Deus, me orientou e me orienta ainda muito, que eu vejo o programa dele, né? Aprendi muito com esse grande pastor. Eu saúdo o senhor, pastor, e sua família com a paz do Senhor. Deus abençoe, pastor Silas Malafaia. Me orientou muito através dos ensinamentos e das palestras e das preleções dele. E o Dr. Myles Munroe descansa no Senhor, né? Mas a palavra dele, ele continua existindo. E teve uma coisa que ele falou um momento que me marcou muito. Ele estava fazendo uma preleção e ele explicou: o Brasil tem um problema, porque o Brasil nunca teve rei. O Brasil, ele não aprendeu essa devoção ao rei. Essa palavra, muitas pessoas não entenderam, acharam até estranho. Por quê? Porque a gente vive em democracia, a gente quer liberdade, todo mundo quer liberdade, quer ficar à vontade, quer fazer tudo o que quer. Mas só tem uma coisa: você precisa entender o que é a liberdade e o que é ter um rei, servir a um rei. O que o Dr. Myles Munroe estava falando, e aquilo me tocou muito, foi o seguinte: os países onde tem rei, as pessoas depositam a sua confiança no rei, sabe que o rei vai resolver os problemas, sabe que o rei vai ouvi-lo, sabe que o rei vai proteger, sabe que a palavra do rei tem que ser cumprida, sabe que existe uma direção, sabe que tem um Senhor. Esse sentido, a gente crente, nós cristãos, nós botamos na direção de Deus, porque o nosso Deus, nosso Senhor, nosso Rei, nosso Deus, nós devemos ter essa devoção. Mas como assim, pastor? Já que Deus é o nosso Senhor, é o nosso Rei, nós temos Jesus, que é o nosso Rei, nós devemos depositar nele a nossa confiança, a nossa fé, os nossos medos, as nossas frustrações. Porque se você tem certeza
que o Senhor Jesus é o seu rei, é o seu Senhor, você não vai se preocupar nem com sua própria vida, porque a sua vida está entregue a Ele. Você, quando pertence ao reino, aquele reino, a vida da pessoa, aquele servo, pertence ao rei. Era assim. Então, o que acontece? Essa pessoa que está no reino, que está vivendo esse reino de Deus, tem que se entregar totalmente. Mas crê, amados, mas crê nas suas células, crê nos seus ossos, crê em tudo. Por quê? Porque se o Senhor Jesus é o Rei, é o Senhor, a palavra dele é lei. É esse o direcionamento que é necessário ter. Se eu sei que ele é o meu Deus, ele é o meu Rei, o meu Senhor, então a palavra de Deus, ela não é um conselho. Ela não é algo para eu pensar e debater se eu devo ou não seguir. Ela não é algo para eu ver como é que eu devo agir. Ela é uma ordem, ela é uma diretriz. Então, se Deus me diz que eu devo agir assim, eu agirei assim. Na palavra de Deus, em Salmos, nós temos o povo falando das lutas e de como Deus lutou por eles. Mas antes eu quero voltar num ponto importante. A gente, quando pensa em rei, a gente acha, é bom ter um rei, ou não é bom ter um governante, ou ter um bom presidente. Amados, o nosso rei é o nosso Deus. Na palavra, o povo, ele estava querendo um rei, estava pedindo muito, pedindo a Deus que queria um rei. Isso lá na época de Davi, antes mesmo de Davi. E Deus deu Saul. Saul se tornou rei. Mas você percebe na palavra que não foi a vontade de Deus 100%. Deus ouviu o pedido do povo e cedeu. Mas a vontade de Deus, eu sinto que Deus queria que o povo reconhecesse que eles têm um Deus, um rei, o tempo inteiro. Então não precisa de um homem num trono, um homem tronificado para ser o rei. Eu não preciso dizer que eu tenho aquele ou aquele outro governante, que eu vou seguir tal pessoa, que eu vou seguir tal presidente. Não, eu respeito as leis do meu país. Eu sei que aquele presidente, aquele governante é empossado por Deus, mas eu sei que o meu rei é Deus. E eu sigo a palavra de Deus, eu sigo a Constituição de Deus. E essa Constituição de Deus, ela se encaixa com a Constituição dos homens e eu vivo nessa direção. Então, o rei Saul foi entronizado. O povo passou a ter um rei e sabia que a vida deles estava na mão daquele rei. Entenderam o sentido? A sua vida você tem que pôr na mão do seu rei, que é Jesus. Você tem que ouvir, que ler a palavra dele e viver dentro desse ensinamento. Por quê? Porque o Senhor Deus, ele está determinando. Não pense que a palavra de Deus, ela é um conselho para você, não é uma determinação, é uma lei. E se você seguir, se você pôr isso no seu coração como verdade absoluta, você amar Deus mais do que todas as coisas, você vai se tornar firme dentro da lei de Deus e vai ser abençoado. O apóstolo Valdemiro Santiago, ele falou certa vez na preleção algo que eu achei muito bonito. Ele disse: você tem que simplesmente amar a Deus. Você tem que adorar a Deus. Eu fiquei ouvindo ele dizendo aquilo. Simplesmente amar a Deus. Simplesmente adorar a Deus. Ou seja, é um vazio, mas ao mesmo tempo que é preenchido pelo seu amor por Deus. Você se esvazia de qualquer outra coisa. Eu creio que foi isso que ele quis dizer, o apóstolo. E você se esvaziando completamente, você preenche a si próprio com o amor de Deus, com essa certeza de Deus. Você que está aí num quarto triste, e talvez esteja pensando até em praticar alguma coisa contra você mesmo, pare um pouco.
Se esvazie. Eu sei que talvez haja um problema, talvez haja uma situação difícil, talvez haja uma ferida, alguém te machucou, alguém te abandonou, alguém lesou, alguém roubou. São tantas as coisas que acontecem na nossa vida. A minha acontece, amados, também, o tempo inteiro acontecem fatos assim. Mas você tem que aprender que Deus, Ele é o seu rei. E você tem que aprender a se pôr na mão dele, esquecer de certa forma até de si, se esvaziar. Se esvaziar totalmente, porque quando você se esvazia, quando você se abre totalmente, e você preenche com o amor de Deus, com a palavra de Deus, como uma ordem, como uma diretriz em sua vida, você vence. Você se levanta e você fica cada vez mais forte. Por quê? Porque você reconhece que a força não é sua, a força é de Deus. E você tem que se abrir para receber essa força de Deus. Você tem que pôr Deus em tudo que você fizer. Porque quando você faz isso, você vence. Ou tem várias pessoas aqui que estão assistindo. Saúde a todos com a paz do Senhor. Deus abençoe. E vamos firme nessa fé. E for the foreign that don't speak Portuguese, I have to speak in Portuguese, but in English you're going to have a speech soon. Então, amados, vamos seguir nessa direção. A palavra, ela diz aqui em Salmos 44, 5, a palavra me diz, com teu auxílio, Salmos 44, versículo 5, com teu auxílio, vencemos os nossos inimigos. Em teu nome, calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos, e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente, e para sempre louvaremos o teu nome. É essa a receita, amado. Se esvazie, abra, tira tudo, bota o seu amor por Deus. Isso que o apóstolo Valdemiro Santiago falou, eu registrei muito fundo em minha vida. Não deixe ninguém abater a sua fé. Não deixe ninguém lhe pôr para baixo. Você é grande no amor de Deus quando você deixa esse amor entrar. E aí você é uma fortaleza. Aí você é um gigante. Porque quando você reconhece o Deus como seu rei, você sabe que você é servo. Então você se entrega na mão dele. Se você se entregou na mão de Deus, você diz simplesmente, a minha vida, eu pertenço a Deus. Então, se vier o que é bom, glória a Deus. Se vier o que não é bom, glória a Deus, porque a minha vida pertence a Deus. E você para de se preocupar com o dia de amanhã, com a situação vindoura, com os fatos que nos cercam. E não são fáceis, amados. Muitas vezes, dentro da própria igreja, nós encontramos gente que tenta nos jogar sabão. Sabão nos nossos passos. Mas, eu não sei se você sabia, eu sei que tem pastores aqui me ouvindo, e eles sabem, o diabo está dentro da igreja. O diabo está dentro da igreja, mas não pense que você está dentro da igreja, é só santinho, é só anjo, não. O diabo está lá. Tem uma parábola que eu acho muito interessante, que Jesus ele conta o seguinte, o Senhor mandou fazer a fazenda, né? Fazer o plantio, e os servos fizeram o plantio do trigo, plantaram tudo muito bem organizado. E aí foram dormir. De manhã, quando eles foram verificar, eles viram que durante a noite o inimigo foi e pôs joio plantado junto do trigo. E se parecem quando são pequenos. E aí eles foram falar para o Senhor, Senhor, o que faremos? O inimigo pôs o joio no meio do trigo, devemos arrancá-lo? O Senhor disse, não. Deixai crescer o joio junto com o trigo. E na hora da colheita, pegai o trigo e guardai para o meu celeiro. E o joio atirai no fogo. É isso que vai acontecer. Você na igreja, você vai ver pessoas que têm atos, que têm comportamentos que não são de Deus. Em realidade, alguns comportamentos que parecem até demoníacos, mas você não vai apontar. Você não vai julgar, você não vai falar mal do outro, que não é isso que Jesus faria. Você vai dar amor, você vai direcionar.
É isso que é ser a diferença, ser o sal da terra. Amado, você que está triste, que está com depressão, que está passando um problema sério, que está tendo uma dificuldade, às vezes pensando em se ferir, fique firme. Fique firme em Deus. Tenha certeza que Ele vai te dar uma bênção, Ele vai te dar o livramento a partir do momento que você se volte para Ele. Porque muitas vezes nós não estamos olhando para Deus, nós estamos olhando apenas para nós mesmos, nós estamos olhando para o nosso problema, sentindo pena de nós mesmos. Ah, como eu sofro, ah, como eu sou infeliz, porque Deus me abandonou. Para de sentir pena de você próprio. Isso não vai solucionar o seu problema. A primeira coisa é você se levantar e perceber o seguinte: eu tenho um Deus em minha vida, eu tenho um rei em minha vida, eu tenho uma direção em minha vida. E se você reconhece esse Deus como seu único e suficiente Salvador, amado, reconheça Jesus como seu único e suficiente Salvador. Perceba que Jesus, na palavra, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Perceba que ele usa os artigos: eu sou o caminho. Ele não diz: eu sou um caminho. Perceba a palavra. Tem algumas pessoas muito sábias que dizem: não, todos os caminhos levam a Deus. Não, podem ir de qualquer jeito. Não. Jesus diz que ele é o caminho. O único caminho. Ele não diz que ele é um caminho, já que tem vários caminhos. Então, a gente tem que entender a palavra de Deus. Tem que reconhecer essa palavra como lei em nossa vida e viver segundo a vontade de Deus. Porque, amado, Deus, ele quer te dar o melhor. Deus, ele quer te dar o melhor dessa terra. Meus queridos, eu até me emociono. Não é a igreja que você está frequentando que vai te dar salvação. É o Deus dessa igreja. Umas igrejas é como casas. O prato de comida vem com menos sal, na outra vem com mais sal, e todo mundo se alimenta, e todo mundo fica forte, cada um em sua casa. Aí, na sua igreja, aí mesmo onde você frequenta, não fale mal do seu pastor. Não fique olhando para as pessoas. Não seja o joio dentro da igreja. Seja o trigo. Abençoe. Se você vê algo que você não gosta, ore, amados. Ore para melhorar a vida dessa pessoa. Aí você pode perguntar: mas pastor, eu estou com depressão, eu estou me sentindo mal, eu estou me sentindo triste, eu estou com vontade de morrer e eu vou orar pelo outro? Sim, é isso que o crente faz. Essa é a beleza de servir a esse Deus. Jesus, ele estava para ser preso na cruz, para morrer, tinha sido chicoteado, tinha passado por um julgamento totalmente ilegal, tinha sido caluniado, cuspido, e ele dizia: perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. É esse o amor que nós crentes temos que ter. Vamos aprender a viver nesse amor. Amados, nós estamos esquecendo a nossa essência. A nossa essência é Jesus Cristo. Ele é o nosso rei, nós somos servos. Não importa a igreja que você está. Não importa se você está naquela, ou naquela outra. Você tem um líder. Siga a palavra do seu líder. Esse homem de Deus que te orienta, te direciona. Porque você precisa ter uma direção. Precisa ter um rei. Eu ouço muitos líderes. Aqui da igreja, eu ouço o apóstolo da Igreja Mundial, eu ouço o pastor Silas Malafaias, o R.R. Soares, eu vejo homens que têm a palavra de Deus, e eu sei que todos eles são muito abençoados, e me abençoam através da palavra, e por isso eu cresço. Eu tenho que ter humildade de dizer o seguinte: eu sou servo, eu quero aprender, eu estou abaixo e Deus está acima. Então, nesse caminho, eu vou e ver a minha vitória. Como a palavra diz, com teu auxílio, vencemos os nossos inimigos. Perceba, não é por mim próprio, é com o auxílio de Deus. Em teu nome, calcamos aos pés os que levantam contra nós. Ou seja, em nome de Jesus, vai ser derrubado aquele que quer
de roubar a sua vida, que quer te fazer cair, que quer fazer com que você seja humilhado. Você vai ser exaltado, porque você serve a um Deus vivo. É essa certeza que você deve manter e você deve seguir. Em nome de Jesus, você diz, eu venço, porque eu sirvo a um Deus vivo. Eu tenho um rei, eu tenho uma lei em minha vida, eu tenho uma diretriz. E continua, não confio no meu arco e não é minha espada que me salva. Amados, não é o seu braço, não é o seu arco, não é a sua espada, é a palavra de Deus, é a certeza de viver com um Deus verdadeiro, um Deus que te dá tudo o que você precisa. Ponha isso no seu coraçãozinho. Tudo que você precisa, Deus te dá. Mas Deus vai dar segundo a sua necessidade. Muitas vezes você quer uma bênção que não é compatível com você no momento. Imagina eu pegar uma criança de 10 anos, dar a chave de um carro e dizer, dirija, eu vou causar um acidente. É necessário que essa criança cresça e se prepare para poder dirigir o carro. Assim é na sua vida. Você que agora está triste, você que está tendo um problema, está tendo uma doença, está tendo uma necessidade, olha para Jesus. Jesus diz, buscai o reino de Deus e tua justiça e todo o mais vos será dado em acréscimo. Agora, nesse momento, você está sendo abençoado. Nesse momento, essa depressão ela está caindo por terra. Essa depressão cai em nome de Jesus, porque você está olhando para Ele. Você está dizendo, Jesus, eu estou aqui. Amado, amada, agora é seu momento de se levantar. Agora é seu momento de sorrir. Não importa o passado. Quem não teve um passado, quem não cometeu erros, eu cometi tantos. Eu tive tantas coisas na minha vida que eu me envergonhava. E hoje eu estou de pé. Não olha para o seu passado. Aprenda a olhar para frente. Teve um grande homem na história, não é da história bíblica, né? Alexandre, chamado o Grande. Ele tinha alguns comportamentos que chamavam a atenção. Um deles foi o seguinte, quando ele chegava, ele estava invadindo terras, e quando ele chegava, ele mandou queimar todos os barcos. Aí os marinheiros diziam, mas como nós vamos queimar os barcos? E por que isso? Ele diz, porque se a gente queimar o barco, a gente só vai andar para frente. A gente não vai ter o que retornar. Você está entendendo? Não queira andar para trás. Não queira olhar os erros do passado. Não queira se segurar no passado. Olhe para frente. Se segure em Deus. Busque a palavra de Deus. Ponha Deus em sua vida. Ande segundo a vontade de Deus e diga, o Senhor Deus te adora sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. Então, eu cuido do meu próximo. Eu tenho um amor ao próximo, mas eu tenho um amor a mim. Eu cuido de mim. Amado, você tem que gostar de você. Para de dizer que você não presta, que você é miserável, que você é amaldiçoado, que a sua vida é assim, a sua vida é assado. A sua vida é uma vida que tem direção de Deus. Todo momento, aqui na igreja, chegam pessoas me contando bênçãos que receberam. Teve uma senhora que tem umas 3 semanas, que estava com um nódulo que na família dela já tinha acontecido e tinha virado câncer, né? E aí tinha morrido o irmão. É como se fosse uma maldição familiar acontecendo. E ela já estava com medo, já estava um tempo sem comer. E aí veio, pediu a nossa oração, e ao receber a oração, ela creu em Deus, e ela veio contar no domingo seguinte que tinha passado. Ela disse, pastor, o senhor orou na terça-feira, já na quarta eu comi, que quase esborrachei. Comi muito. Por quê? Porque eu vi a glória de Deus e foi curada. Agora eu fiquei sabendo por esses dias, eu nem lembrava dela, uma moça que tinha problema de audição, era surda, e aí vendo me contar, lembra aquela pessoa que orou? Eu peguei, tanta gente, a gente não lembra, a gente não fica pensando. Porque, em primeiro lugar, não é minha, é de Deus. A bênção é de Deus. E aí ela veio me dizer, tá ouvindo tudo, tá falando que ninguém aguenta mais uma pessoa abençoada. Aí assim vai, se eu for colar, mas se eu for botar os testemunhos aqui que estão gravados em vídeo, são muitos. E você que quiser duvidar, tem muitos vídeos, tudo gravado, as pessoas contando, com tudo com endereço, porque o poder de Deus é verdadeiro. Amados, creia em Deus. Saiba que Deus cuida. Deus quer dar o melhor para você. Hoje é jogo do Brasil. Vai olhar para o Brasil, vai torcer. Ei, legal, muito bom.
tem que ficar feliz. Mas só tem uma coisa, essa sua alegria tem que ser de Deus. Você fica feliz com ver um jogo, se diverte, é bom, mas tem alegria em Deus, tem alegria independente se um time ganhar ou perder, independente de haja dinheiro ou não haja dinheiro, independente da situação, mesmo no momento da tribulação, mesmo no momento da doença, em qualquer momento devemos dar glória a Deus e dizer: Senhor, Tu és o meu rei, e cuida de mim. Então entregue a sua vida. Amados, é isso, ó, esse espaço, tira tudo, põe o amor de Deus, ama Deus em tudo que você fizer, adora a Deus, faz com que Deus seja, antes de qualquer coisa, o Senhor de sua vida. Se vai comprar uma coisa, ore, acordou, ore. Amados, só de manhã, eu conto para vocês um número de bênçãos muito grande. Vamos começar a contar. Hoje de manhã, vocês que estão me vendo aqui acordaram, não acordaram? Muita gente não acordou, está morto. Vocês abriram os olhos e enxergaram. Tem gente que não teve olhos para enxergar. E você que está me vendo, se ainda tiver algum problema na visão, Deus vai abençoar. Se levantou da cama e pôde ir no banheiro, pôde escovar o dente. Muita gente está em cima da cama. Muita gente daria tudo que tem para poder ir no banheiro, como você faz tranquilamente. Você pode pegar a água, e você tinha mãos para pegar a água. Você pegou aquele pãozinho, ou como aqui no Nordeste o pessoal comeu cuscuz, né? Foi lá comer, e você tinha boca para comer. Você foi capaz de comer. Quanta bênção Deus já lhe deu, amado. Olha para Deus, olha para as bênçãos que você já recebeu, que aí virá mais. Tem gente que quer olhar apenas, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. Amado, primeiro agradeça o que você tem. Primeiro dê glória a Deus, porque Ele te abençoou nesse momento. E as coisas vêm conforme a sua necessidade. Não fique triste, você que perdeu uma pessoa. Às vezes é um namorado, marido, noivo, por mil e tantas razões. Alguém lhe traiu, alguém lhe passou a perna. Amados, eu aqui na igreja, tem gente que afirma por A mais B que Deus não está aqui dentro da igreja, dizendo que essa igreja não dá fruto. E eu oro por essas pessoas, eu peço a Deus por elas. A gente não vai revidar o que fazem de mal com a maldade. Se alguém te feriu, ore por ela. Pastor, você não é crente? Você não crê? A palavra de Deus diz isso. Então, a gente tem que amar os nossos inimigos. É isso que o nosso rei diz. E ele cuida. Versículo 6. Não confio no meu arco, não é minha espada que me salva. Então, você não tem que buscar lutar pelo seu bracinho. Não é o tamanho de sua mão, é a certeza de Deus e deixando Deus ir na frente e cuidando de você. A vitória vem, mas a vitória vem de Deus. A vitória vem da certeza que você tem em Deus. Então, a primeira coisa a fazer é dobrar o joelho. A primeira coisa a fazer é adorar esse Deus. Davi, todos nós sabemos o grande rei que foi, é famoso até hoje lá em Jerusalém, né? E ele, quando chegou em Ziclague, que estava destruída a cidade, ele chorou. Ele ficou triste porque tinham levado suas mulheres. Ele viu a destruição, viu os ferimentos. Ele ficou triste. Mas só tem uma coisa. Se recuperou, pediu a estola e foi falar com Deus para ver o que deveria fazer. A sua história é dobrar o seu joelho. A sua história é você se dobrar e buscar Deus e orar. E perguntar o que é que eu devo fazer agora, meu Deus. Senhor, surgiu essa situação. O que é que eu devo fazer? Tenha certeza, Deus vai lhe responder. Dobre seu joelho. O crente ora. O crente
não lança praga, o crente não fica zangado, o crente não quer bater, o crente não quer revidar. Amados, ser crente é uma bênção que você recebeu de Deus. Ser um cristão, ser um assemelhado de Cristo, é uma bênção que você recebeu e por isso viva dessa bênção. Agora, não é fácil. Você tem que, em primeiro lugar, vencer a si próprio. Você tem que vencer a você mesmo. E essa é a luta mais difícil. Vencer o teu adversário é muito fácil, mas vencer a nós mesmos, vencer os nossos conceitos, os nossos preconceitos, vencer as nossas dores, as nossas dúvidas, as nossas incertezas, isso é muito difícil. Então, em primeiro lugar, dobre o seu joelho e comece a batalhar, a falar com Deus, para você vencer a si próprio. E daí vem todas as outras vitórias. Amados, tenham certeza de uma coisa, Deus está cuidando de você. Você que estava triste, não fique mais não. Eu vou orar por você. Eu sei que tem pastores aqui me vendo também. Vamos orar junto por essas pessoas, porque somos o quê? O corpo de Cristo. Não somos somos o corpo de Cristo. Cada um de nós, cada um de vocês que lê essa palavra e crê que essa palavra é ordem de Deus e crê que Jesus é o Rei, é o nosso Senhor, você faz parte desse corpo e por isso você é muito importante. E por isso você tem a unção de Deus em sua vida. Então agora vamos levantar. Amados, amadas, vamos cuidar do nosso povo. Ora pelas pessoas. Como é que está aí a sua vida? Você, a sua casa, como é que está a sua casa? A pessoa que dorme do seu lado, o marido ou a esposa, como é que essa pessoa está? Você tem olhado para ela? Os seus filhos, filhas, seus pais, como é que estão as pessoas que vivem na sua casa? Seus tios, seus primos, sua família, como é que estão essas pessoas? Amados, vamos cuidar da nossa família, vamos perdoar. Ah, me fez tal coisa que eu não perdoo de forma nenhuma. Deixe seu orgulho de lado. Deixe o orgulho de lado. Porque se Jesus tivesse tido orgulho, nós não estaríamos aqui. Eu não estaria aqui, estaria todos mais na mão de Satanás. Como ele não teve orgulho, ele teve amor, ele venceu o mundo e deu a vitória para nós. Você tem a vitória em sua mão. Então você pode fazer todas as coisas em nome de Jesus. E comece perdoando quem lhe feriu. Comece perdoando quem você feriu. Vai levar o amor, amado. E mais do que isso, na sua vizinhança. Quantas pessoas moram perto de você e nunca ouviram um Jesus te ama, uma palavra de amor? Pegue sua Bíblia, senta com a pessoa, lê um versículo. Ah, pastor, eu sou muito tímido. Amado, para com essa conversa de timidez. Eu não estou pedindo, não estou falando para você dar um show. Eu estou dizendo para você sentar do lado de uma pessoa e dizer, Jesus te ama, e você lê um versículo. Se você sair de você, se esvaziar e depositar Jesus, se encher desse amor de Deus, você vai vencer. Você vai vencer. O apóstolo ensinou isso daí, o apóstolo Valdemiro Santiago, e eu botei isso na minha vida grandemente, e eu tenho vencido. São muitas as batalhas, muita gente tentando me derrubar, a pancada vem forte, mas só tem uma coisa, eu creio porque o homem de Deus disse uma palavra que é verdadeira, e eu creio nessa palavra. Agora eu estou repetindo essa palavra para você, creia, não no homem, creia em Jesus, e viva segundo essa palavra. Tá certo, amados? Agora vamos orar. Eu queria que todos vocês orassem junto comigo e vamos orar para o nosso Deus abençoar. E você que está com depressão, você que está triste, está pensando em fazer algo contra si próprio, essa direção muda hoje. O diabo não vai tocar em sua vida. Você vai se voltar para Deus. Você vai se voltar para Jesus Cristo. Se você tem alguma igreja perto de você, vá buscar um pastor para falar. Vá conversar. Se você não tem, quiser entrar em contato comigo,
Eu sou aqui o pastor Ezequiel. É só você entrar no Facebook, entrar em contato comigo, eu vou te responder. Dou meu número de telefone para falar com você. Eu estou aqui para servir. Eu não estou aqui para encher a igreja. Algumas pessoas não gostam quando eu digo isso, mas meu trabalho não é encher a igreja. Meu trabalho é levar a palavra de Deus. Se trouxer pessoas para a igreja, glória a Deus. Se não trouxer, glória a Deus. Porque quem enche a igreja é o Espírito Santo. Mas você, tenha certeza, busque um homem de Deus. Pode ser eu, pode ser tantos outros. Tem uma igreja perto de você. E nessa igreja você vai falar com o pastor e dizer: pastor, eu preciso de uma palavra de Deus. Eu tenho certeza que esse pastor vai orar e vai te abençoar e você vai levantar. Tá certo, amados? Vamos orar? Feche seus olhos, vamos orar juntos. Ó Deus, Tu que és soberano, eterno, Pai, Senhor. Meu Deus, queremos pedir, Senhor, pedir a Tua mão estendida na vida de cada uma dessas pessoas. Senhor, tantas pessoas têm depressão, têm a tristeza no coração, têm esse vazio, essa frieza, essa vontade, meu Deus, de sair até do próprio mundo, de deixar essa dor. Senhor, aquece o coração dessa pessoa, meu Deus, do alto da cabeça até a planta dos pés, aquece a vida dessa pessoa, ilumina, direciona, faz com que ela perceba que existe um Deus verdadeiro. Ó, amado Filho de Deus, Filha de Deus, Jesus te ama muito, e é em nome de Jesus que eu estou determinando a bênção de Deus em sua vida. Creia, você se levanta hoje. Em nome de Jesus, você é abençoado. Ó Senhor, abençoa todas as pessoas que estão vendo essa gravação nesse momento e os que venham a ver depois. E direciona todos eles para a única verdade, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Abençoa, Senhor, a todos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amado? Olhe para você agora. Tudo já está melhor. Deus abençoe. Até o próximo encontro. Qualquer coisa pode entrar em contato comigo, que minha porta está sempre aberta. E procure também um pastor na sua cidade. Existem muitos homens de Deus, homens grandes em Jesus, que têm uma palavra boa para você. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.